saudações. Essa edição que eu estou segurando aqui em mãos é de... Desculpa, essa edição que eu estou segurando aqui em mãos é de 1972, da coleção Os Pensadores. Quem fez faculdade conhece bem como que chama isso? Essa edição, né, de vários filósofos e sociólogos, e todas as páginas que vocês vão ver numeradas nessa apresentação diz respeito ao que foi tirado dessa edição de 1972 dos ensaios de Montaigne. Essa representação que nós temos aí na capa de uma outra edição faz alusão a um texto também muito interessante do Montaigne, que é Dos Canibais. A gente não vai falar aqui, mas eu queria despertar a curiosidade de vocês para esse texto, porque o texto Dos Canibais fala um pouco do descobrimento do Brasil sobre a ótica de uma pessoa muito heterodoxa como Montaigne, e isso no século XVI. Então esse texto é sensacional. E aqui eu coloquei também que é importante eu fazer ponderações iniciais sobre esse texto, porque eu já tinha feito um vídeo sobre esse conteúdo e pelo feedback de pessoas próximas, incluindo minha irmã, o meu amigo Ivanil, aí eu pensei que seria melhor eu detalhar alguns itens que eu fui falando meio de improviso, então eu vou ter esse cuidado de no final fazer algumas ponderações. Não vou começar agora porque ia ficar meio chato já fazer ponderações no começo. Então vamos diretamente ao texto do Montaigne. Ele começa fazendo uma reflexão muito inusitada, comparando a honestidade que os pais têm em reconhecer que o filho é seu, que os filhos são deles, independente de como os filhos sejam. Olha só o que ele diz: nunca vi pai, por corcunda ou tinhoso que fosse o filho, deixar de dá-lo por seu. Vocês já ouviram alguma vez um filho que não é de um relacionamento extraconjugal, um filho que é da própria família, o pai fala assim, não sei se eu vou assumir esse filho, não sei se eu... Isso é uma coisa que não faz sentido. E eu achei muito inusitado ele começar fazendo essa ponderação, porque ele compara essa honestidade dos pais, é quase que uma lei moral, né? Nós temos que assumir que os filhos são nossos, né? Ele compara isso com a própria elaboração do texto dele. Então, olha só, ele reconhece as falhas da sua obra que trata de educação, assim como todo pai tem que assumir que o filho é seu, que o filho é seu, ou seja, que o filho é obra sua. E aqui fica a metáfora, que o texto do Montaigne é filho dele, é obra dele. E aí ele faz uma outra ponderação, no segundo trecho que nós temos aqui. E se cito os outros, é para melhor dizer de mim mesmo. O Montaigne está em diálogo com autores clássicos como Quintiliano, como Plutarco, e ele não tenta esconder isso e não vê nisso um problema. Depois ele vai explicar mais detalhadamente o porquê. Esse texto ele foi encomendado pela Condessa de Gurson, uma amiga do Montaigne, né, uma aristocrata. E ele está fazendo ainda algumas ponderações para ela. Tudo isso aqui nós estamos ainda na introdução. Ele diz: não tenho autoridade para impor a minha maneira de ver, nem o desejo, sabendo-me demasiado mal instruído para instruir os outros. Ele faz essa meia-culpa, dizendo assim, olha, Condessa, ô amiga, você pediu um texto para eu falar de educação, mas eu não me sinto assim uma autoridade para falar de educação. Na passagem de baixo ele faz ainda uma outra ponderação. Certamente é muito difícil modificar as propensões naturais. Daí provém que, em não se tendo escolhido bem o caminho a seguir, trabalha-se inutilmente muitas vezes e se precisam anos para instruir as crianças acerca de coisas em que não chegaram a tomar pé. Ele entende que a educação é um empreendimento que nós não podemos ter certezas. E aí ele coloca nas últimas duas linhas, e aí ele vai fazer todas essas ponderações, essas reflexões, essas colocações, sem levar demasiado em consideração as vagas indicações que se tem a respeito do assunto. Primeiro, educação
é um empreendimento que nós não temos certeza, e segundo, existem preceitos já definidos sobre como fazer isso. Ele fala que ele vai ficar alheio a essas vagas indicações, porque ele se dá o direito de colocar as suas próprias opiniões sobre o assunto. E aí ele continua dialogando com essa condessa, olha só, ele se refere a ela, ó, senhora, é a ciência, senhora, um grande ornamento e ferramenta de admirável préstimo. Ele faz aqui nesse trecho, depois vocês podem ler com calma, ele faz um reconhecimento de que as ciências se configuram como um saber mais adequado, né, em muitos contextos, as classes sociais mais favorecidas, e que ficaria para as classes sociais menos favorecidas um empenho para atividades práticas, atividades servis. E aí ele vai propor aqui algo incomum, olha só, lá nas 4 últimas linhas. Eis porque vos quer expor sobre o assunto ideias contrárias à opinião vulgar. Ele vai propor para essa condessa, que é uma aristocrata, ele vai propor que o ensino esteja também voltado para a prática. Olha só, ele está dialogando com uma aristocrata e está propondo que a educação de um jovem leve, mesmo que ele seja um aristocrata, leve em consideração questões práticas de como viver melhor. E aqui eu acho que cabe uma ponderação, que é o seguinte: o texto do Montaigne chama-se Da Educação das Crianças. Então, para começar, ele está falando de uma educação que não é a mesma de uma educação escolar. Ele vai se referir muito a um preceptor, a um educador individualizado de alguém. Então, já foge da ideia que nós poderíamos ter de uma educação escolar. Isso já é um ponto para a gente considerar, para a gente relativizar aqui as colocações do Montaigne. E, além disso, ele problematiza a questão se você deve dar ensino prático somente às pessoas de classe social menos favorecida, ou se também para as classes sociais favorecidas, como é o caso dele aqui. E, bom, aí façamos outras ponderações ao longo do texto. Aí é o que eu estava falando, ó, ele está aqui dialogando com o preceptor. Eu lembrei de outra ponderação que eu ia fazer, que é o seguinte: apesar do texto dele se chamar Da Educação das Crianças, a gente vai perceber que essas reflexões que ele está propondo aqui, esse debate que ele está propondo, então, portanto, não é um livro de receitas. Ele está propondo a gente refletir, mas isso não serve exclusivamente para as crianças. Eu acho que a gente poderia refletir que o que ele está propondo aqui é para a humanidade em geral, para o ser humano. Quando você é adulto, você já formou o seu caráter, você já encaminhou muito bem a sua educação. Mas caso não tenha feito, refletir sobre o que ele vai falar aqui vai ser muito interessante. E olha só o que ele sugere para esse preceptor. Primeiro, ele faz uma crítica a uma tendência que, ao que tudo indica, era comum no século XVI, a época que ele viveu, e ainda é comum hoje no século XXI. Olha só o que ele diz, é muito forte, é muito pesado. Não cessam de nos gritar aos ouvidos, como que por meio de um funil, o que nos querem ensinar, e o nosso trabalho consiste em repetir. Ele está criticando isso. O que ele encaminha para o preceptor é que a gente deve corrigir esse erro e dar autonomia para a criança. Lá, ó, segundo a inteligência da criança, começasse a indicar-lhe o caminho, fazendo-lhe provar as coisas e escolher e discernir por si próprio. E não encaminhar, se você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas propor a autonomia, que a criança possa escolher o seu próprio caminho. Ó, não quero que fale sozinho o preceptor, não é somente ele que vai falar, e sim que deixe também o discípulo falar por seu turno. Olha só o que ele coloca. Parte das vezes a autoridade dos que ensinam é nociva aos que desejam aprender. Isso é tão atual na época do Montaigne, no século XVI, é tão atual quanto no século I, que num trabalho do Quintiliano ele comenta isso, e tão é atual no século XXI. A autoridade dos que ensinam é nociva aos que desejam aprender. E aí o outro item que ele fala é da
horizontalidade, que é uma tarefa árdua, depois vocês podem ler com calma, é uma tarefa árdua do preceptor conseguir se colocar no mesmo nível da criança, e que isso é algo proveitoso. Eu lembro agora do príncipe da Inglaterra, que foi criticado pela mãe dele numa certa ocasião, porque ele se abaixou para conversar com a criança, e ela chamou a atenção dele, porque ele é um príncipe, né? Ele não pode se rebaixar, mas o príncipe, o filho da rainha, no caso o neto da rainha Elizabeth, o pai da criança, ele estava abaixando na altura da criança para conversar com ela e foi criticado. É como se fosse uma concepção tradicional da rainha Elizabeth criticando o neto dela que estava educando o próprio filho, levando em consideração a horizontalidade. O preceptor, na sua metodologia, deve incentivar a criatividade. Olha o que ele diz na primeira linha, depois de Platão. É indício de azia e indigestão vomitar a carne tal qual foi engolida. Olha só, a crítica de não ter esse cuidado para que a criança não simplesmente repita algum conteúdo, mas que ela digira, olha aqui a metáfora, né, do alimento, que ela tenha acesso ao conhecimento, processe e faça suas próprias considerações, e não simplesmente devolva tal qual recebeu. E a segunda parte, tudo se submeterá ao exame da criança e nada se lhe enfiará na cabeça por simples autoridade e crédito. E algumas partes eu coloco de maneira repetida para mostrar como foi construído esse texto do Montaigne. Ele não é tão didático, e daí a necessidade que eu entendi de fazer um vídeo. Eu tive que ler esse texto várias vezes para conseguir resumi-lo. Ele é um tipo de texto que não dá vontade de você tirar alguma informação, mesmo que ela seja repetida, parece que faz parte de um processo de construção desse texto, que ele seja assim, sabe, envolvente. E o que determinou a minha seleção foi extrair justamente as ideias que eram recorrentes. São muitas ideias que ele aborda, e eu destaquei aqui nesse vídeo aquelas que eu achei recorrentes, mas claro que nada substitui a leitura do texto. Continuemos. Essa parte também é provocadora. Se não o puder, fique na dúvida, pois só os loucos têm certeza absoluta na sua opinião. Nesse empreendimento de educação, uma postura incisiva de certeza é digna de crítica para o Montaigne, porque o trabalho educativo, segundo a gente pode extrair, né, a gente pode refletir da colocação dele, o trabalho educativo tem que ser dialético, é colocada uma questão para o educando, a opinião do educando vai ser levada em consideração, e não podemos ter tanta certeza nesse processo, porque é um processo construído na sua própria dinâmica. Se você tem certeza, como diria um amigo meu, quem sabe mais do que uma criança de 5 anos é uma criança de 4 anos. Né? Uma criança de 5 anos tem muita certeza. E quem sabe mais do que ela? A criança de 4, ela tem mais certeza ainda. Ou seja, quanto mais a gente aprende, menos tendência a ter certeza nós temos. E isso deve fazer parte da educação. Né? A verdade e a razão são comuns a todo, e não pertence mais a quem as diz primeiro do que as que diz depois. Aqui ele está retornando a algo que ele já tinha mencionado no começo, de não fazer muita importância quem disse determinada ideia. Se foi você, se foi Platão, se foi Quintiliano, se foi Plutarco. O que importa é assimilar a ideia. Segundo Montaigne, depois que você assimila, essa ideia passa a ser sua. Olha a metáfora bonita que ele coloca. As abelhas libam flores de todas as espécies, mas depois que fazem o mel, ele é unicamente seu, e não do tomilho ou da manjerona. O conhecimento a gente elabora a partir de diferentes fontes, mas uma vez que ele é assimilado, ele é o mel. Ele já não faz alusão à origem das flores. Muito bonita essa passagem.
E com uma espécie de uma metáfora de um professor de dança, ele coloca para nós a ideia dele de que o conhecimento tem que ser prático. Ele pede para a gente imaginar como que um professor de dança ensinaria cambalhotas, ensinaria movimentos somente a partir do seu discurso, a partir somente de uma aula teórica. Ele está falando que não faz sentido. Vamos ler aqui, ó. Como os que querem desenvolver nossa inteligência sem exercitarem, e se podem ensinar-nos a montar cavalo, manejar uma alabarda, um alaúde, cantar sem exercício, como os que querem ensinar a julgar, a falar, uma coisa ou outra. Ou seja, aqui, me desculpem, mas ele está falando que se você se concentra só na parte teórica, isso desvia do foco que ele acredita, porque segundo ele, tudo serve de ensinamento, tudo o que está acontecendo no processo educativo. Olha só o que ele diz a partir da quinta linha de baixo para cima. Ora, para exercitar a inteligência, tudo o que se oferece aos nossos olhos serve suficientemente de livro. A malícia de um pajem, a estupidez de um criado, uma conversa à mesa, são como outros tantos novos assuntos. Então, segundo ele, primeiro, você não tem que se prender a um ensino meramente teórico, você pode se envolver com a realidade, e segundo, que o ensino seja prático, para você vivenciar aquilo que você está estudando. Aí aqui ele faz duas inclusões sobre o programa reflexivo dele sobre educação, praticamente no mesmo parágrafo. O primeiro deles, que a diversidade cultural é muito útil, muito saudável. Olha lá, ó. Gostaria que fizesse a criança viajar desde pequena, e em primeiro lugar pelos países vizinhos, cuja língua se afasta mais da nossa, pois se não a habituarmos a ela, desde cedo, ela não se acostumará. Então a diversidade cultural é bastante útil. Isso aqui é algo que a gente consegue entender, né? Que quem teve a oportunidade de conhecer diferentes culturas, você passa a ter um outro olhar para a sua própria cultura, sem falar com o ganho da língua, que é algo também bastante relevante. E a outra parte, que é um tanto diferente da anterior, mas também importante, ele põe assim, ó, admite-se também geralmente que a criança não deve ser educada junto aos pais. Esse ponto aqui também despertou polêmica na primeira versão desse vídeo, e claro, a gente não deve entender isso aqui ao pé da letra, né? Ele está, acredito eu, querendo dizer que a educação da criança não deve ser exclusivamente colocada pelos pais. E ele está alertando também que, por mais boa vontade que os pais tenham, algumas vezes o desejo de promover o bem para o filho acaba trazendo o contrário, e aquele excesso de proteção, aquele excesso de informação sem um cuidado educativo, que vem, às vezes, passado de geração para geração. Não, tem que ser assim, porque meu avô era assim e tudo, e o que eu acho que ele pode estar querendo dizer aqui é que o contato com o universo para além do seu universo familiar vai trazer ganhos para a sua educação para a vida. Se você fica restrito e fechado ao âmbito familiar, você pode ter uma certa dificuldade de depois conviver com pessoas de outras culturas, pessoas que têm um pensamento diferente do seu, ou seja, a vida em sociedade, ela pode ser prejudicada pela excessiva presença dos pais sem preparo para a educação dos filhos. Sofrimentos. Outro ponto também polêmico, que ele coloca assim: o hábito do o hábito do trabalho leva ao hábito da dor. O trabalho caleja para a dor. É preciso acostumar o jovem à fadiga e à aspereza dos exercícios, a fim de que se prepare para que o comportam de penoso as dores físicas, a luxação, as cólicas, os cautérios e até a prisão e a tortura, que nestas ela também pode vir a cair nos tempos que correm. Ou seja, da primeira vez que eu mencionei essa passagem, eu só disse que ele acreditava ser positivo não privar muito
o jovem está sendo educado do sofrimento. Mas uma coisa que eu não expliquei detalhadamente, que não é você deixar sofrer por sofrer, mas você fazer o máximo possível que esse educando tenha consciência que o sofrimento faz parte. E quando ele tiver que passar por um sofrimento, que ele não fuja disso, que ele não se esquive do sofrimento de uma maneira artificial, por exemplo, com excesso de remédios, por exemplo, com a falta de autonomia para lidar com algumas situações que exigem mais resiliência. Então é nesse sentido, entender que vivenciar os sofrimentos necessários pode ser útil para o amadurecimento. Nessa parte aqui, ó, ele também faz uma metáfora que eu achei genial, e aqui vocês vão perceber que é algo que não diz respeito somente às crianças. Olha só, ele compara a educação a um comércio. Ele fala, no comércio dos homens, eu notei um defeito. Qual defeito que ele percebeu? No comércio, que ele está chamando aqui educação, a gente tem uma predileção natural em oferecer os nossos produtos, quando na verdade seria mais proveitoso a gente querer adquirir novas mercadorias. Olha só que metáfora interessante. E ele coloca abaixo, o silêncio e a modéstia são qualidades muito apreciáveis na conversação. E que ponto interessante, né, para fazer parte de uma reflexão sobre a educação, não apenas de uma criança, mas de um ser humano. A gente observa, assim, em muitos contextos, as pessoas brigando para falar. E quando, na verdade, é tão mais simpático você estar do lado de uma pessoa que ela fala o necessário. Todos nós nos incomodamos com falas repetitivas, com falas óbvias. Então, aqui, o que ele está sugerindo é que nós sejamos lacônicos. E o que é esse lacônico? O lacônico vem de um termo que é Lacedemônia, é a região de Esparta. Os espartanos, eles eram conhecidos por falarem pouco, e daí vem o termo lacônico, porque diz respeito ao morador da Lacônia. Então, o lacônico é aquele que fala pouco, mas fala de maneira assertiva. E ele observa que isso é um traço interessante na educação. Corrigir a si e aos outros, e excentricidade. Um ponto que ele repete em diferentes passagens é o quanto é positivo para a educação da criança ela aprender a corrigir a si mesmo, ao invés de corrigir os outros. É um traço tão importante que aparece em diferentes passagens do texto dele. Um traço muito importante e fundamental da educação é que a criança não queira esconder os seus erros, mas que ela faça o possível para reconhecer e corrigir os erros. E nessa mesma passagem, eu não vou ler, que ela é muito longa, vocês podem ler depois com calma, ele faz uma crítica ao excesso de preciosismo. Ou seja, quando o jovem está querendo valorizar muito um estilo próprio, uma excentricidade que... na formação do caráter, talvez seja melhor ter um cuidado, ao invés de valorizar um estilo requintado, dominar primeiro os estilos conhecidos, os estilos clássicos, não para tolir, mas para, eu acho que desenvolver a humildade. Às vezes, a gente observa, não só em crianças, mas situações que o estilo muito requintado quer aparecer, mas sem o domínio e sem, muitas vezes, o conhecimento de estilos clássicos, estilos que dão base para o surgimento de estilos requintados. O que ele fala, quem tiver curiosidade de ler, entre a página 83 e 84, é que para você se propor um estilo muito diferente, isso talvez combine mais com um período maduro da sua formação. Você querer valorizar um estilo muito requintado quando você ainda não domina informações o suficiente, fica estranho, fica artificial. Olha lá, ó, brevidade, improviso e erro. Essa parte aqui eu acho que vou ter que ler.
que o torne exigente na escolha e o peneiramento de suas razões, amigo da exatidão e, portanto, da brevidade. Olha lá, repetindo a questão da brevidade. Que lhe ensinem, sobretudo, a ceder e assustar a discussão ante a verdade, logo que a enxergue, surja ela dos argumentos do adversário ou da sua própria reflexão, pois não lhe cabe desempenhar um papel prescrito e falar de cátedra. Aqui, além de reconhecer o erro, ele está dando ênfase a uma questão que aparece bastante num texto dele que é chamado Da Experiência, que é você estar atento à ocasião. Quando você vem muito preparado, muito munido, muito armado para uma situação, você não é capaz de visualizar exatamente o que está acontecendo. Você não tem, às vezes, a abertura para improvisar, para aceitar que aquela sua proposta ela já não cabe mais. Então aqui ele está dando essa dica que deve fazer parte da educação, não apenas o reconhecimento do erro, mas entender que nós não somos autoridade sobre algum assunto. A gente tem que, além de reconhecer o erro, saber se encaixar na ocasião, inclusive tendo que mudar de assunto, tendo que mudar os nossos posicionamentos. Isso eu acho que é muito profundo quando o assunto é educação. Aí ele, nessa parte, ele associa o reconhecimento do erro a uma qualidade rara. Lá, as duas últimas linhas são qualidades raras das almas fortes e dos espíritos filosóficos. Aí ele um outro item que aparece bastante nesse texto é uma formulação sobre o que seria a filosofia. E aqui a proposta dele que a filosofia não é exatamente aquela matéria teórica, distanciada da vida, mas é uma matéria que ajuda a gente a viver melhor conosco e com os outros. Então aqui ele está propondo uma definição de filosofia e associando, como vocês veem nessa passagem, com a capacidade de reconhecer os erros, uma postura filosófica, segundo ele. Nessa parte, que seria um material excelente, por exemplo, para um debate sociológico, ele coloca que as posições sociais também devem fazer parte da educação do jovem de duas maneiras. Primeiro, reconhecer que as pessoas que ocupam as maiores posições não são necessariamente as melhores pessoas. Olha o que ele diz a partir da segunda linha. Os primeiros lugares são muitas vezes ocupados pelos menos capazes. Então, primeiro, saber filtrar que as posições sociais não são sinônimos de uma hierarquia justa. E depois, ele põe lá na quarta linha de baixo para cima, terá de sondar o valor de cada um, boiadeiro, pedreiro ou viadante. Cada qual em seu domínio pode revelar-nos coisas interessantes e tudo é útil para o nosso governo. Então, reconhecer que as pessoas que ocupam as maiores posições não são necessariamente as melhores pessoas, muitas vezes são pessoas ruins, e o inverso também, as pessoas que ocupam posições mais humildes socialmente, às vezes têm coisas muito interessantes a oferecer. E quais seriam os assuntos? Então ele está fazendo toda essa reflexão moral aqui, dando indicações de ensinos morais, mas o assunto, a matéria. Aí ele diz assim, bom, primeiro que parta de uma honesta curiosidade, que lhe incutam no espírito uma honesta curiosidade por todas as coisas, que registre tudo o que haja de singular à sua volta, um edifício, uma fonte, um homem, um antigo campo de batalha, um lugar por onde passaram César ou Carlos Magno, que se instrua acerca dos costumes, dos recursos e alianças de tal ou qual príncipe. Então, praticamente, tudo é assunto para ele. Eu fico aqui imaginando um passeio de um preceptor com um estudante, ou mesmo com um preceptor e vários estudantes, por um terreno histórico, e ali tudo é assunto de reflexão. E supondo que o assunto seja história, aí ele fala que é mais um enfoque, não exatamente o conteúdo.
que o guia desse menino se lembre do objetivo de sua missão e que procure gravar menos no seu discípulo a data da destruição de Catargo que os costumes de Aníbal, aí nas últimas linhas, que lhe ensine a apreciar os fatos mais do que os a registrar. Então não é apenas o conteúdo que ele está preocupado, mas o enfoque desse conteúdo. E como acredito que já ficou claro a essa altura, que não seja um conteúdo meramente repetido, decorado, que você tem que memorizar, mas aquilo que você assimila, aquilo que você reflita. E na página 85 daquela edição que eu mostrei para vocês, tem um conjunto de preceitos que eu estou chamando aqui de ética de Montaigne, que ele reúne várias reflexões que ele julga importantes para o jovem. E um pouco adiante ele diz assim: ensinam-nos a viver quando é passada a vida. E o Montaigne diz o seguinte: olha, o jovem, tal qual uma argila mole, ele pode ser moldado. Então nós que tivemos acesso a filósofos, à história, a gente e somos mais maduros, a gente sabe aquilo que é relevante. E aí a gente deve se concentrar em passar isso para os jovens, para eles moldarem suas vidas a partir disso. Olha lá, o que se deve desejar, que utilidade tem o dinheiro, o papel do homem na sociedade, o papel da religião, o que saber e ignorar, e lá nas últimas linhas, e como evitar e suportar as aflições. Então é uma espécie de um ensinamento ético que o Montaigne sintetiza aqui na página 85, e como vocês podem verificar, esse é um texto muito rico. Ele está falando de muitos preceitos e é um desafio resumir esse texto, acreditem, é muito difícil. Aí ele coloca também em algumas passagens o quanto é importante a liberdade. A liberdade é algo assim, é fundamental. Então, as artes liberais, entre as artes liberais, comecemos pelas que nos faz livre. Todas contribuem em verdade para a nossa instrução e satisfação das nossas necessidades, como aliás todas as outras em certa medida. Mas ela, a liberdade, passa antes das demais, porquanto influi mais diretamente em nossa vida e ajuda-nos a orientá-la. Então, um papel fundamental para a liberdade, que quem estuda filosofia sabe que a liberdade também é um tema ético. E depois desse mergulho no como viver, no refletir sobre a vida, saber se situar na sociedade, aí quem sabe, depois disso, o jovem pode escolher uma ciência para se aprofundar. Olha lá o que diz esse trecho. Depois que se lhe tiverem dito o que convém para o tornar mais avisado e melhor, falar-lhe-ão da lógica, da física, da geometria, da retórica. O ensino deverá ser ministrado ora por conversas, ora por leituras. Ou seja, para você aprofundar em algum assunto, não cabe você seguir um método para todas as pessoas. Primeiro, você tem que encontrar o interesse. E segundo, você tem que encontrar um método. Então, para alguns jovens vai funcionar melhor a leitura de texto, para outros jovens vai funcionar melhor um estilo mais aristotélico, peripatético, de sair andando e conversando. Para outros vai funcionar melhor um estilo platônico, dialético, com diálogos. Mas para isso você tem que dar liberdade para esse jovem, para ele escolher não apenas o assunto, mas a própria metodologia que vai funcionar. E mais aqui, mais uma vez, é importante a ponderação que, imagina você ter esse cuidado sendo um professor de uma instituição de ensino convencional, é muito difícil. Mas será que em alguns momentos não daria para colocar isso em prática? Mesmo com uma sala numerosa de 30, 40 estudantes, alguns momentos, algumas atividades interdisciplinares, ter esse contato para você sentir qual o interesse do estudante, qual a metodologia que funciona melhor. Por isso que eu acho que esse texto do Montaigne ele é rico. Ele não restringe só, na minha opinião, a um tipo de educação prevista por um preceptor somente. Eu acho que ele pode também contribuir para uma educação para muitas pessoas, na minha opinião. A formação continuada do preceptor. Aqui nessa parte, da maneira como eu entendo, ele está dizendo não somente que vai ser útil para o educando ter contato com diferentes preceptores. Imagina que chegou um assunto muito específico e que
o educador não domina. Qual o problema de ter contato com outro educador que domina um pouco mais esse assunto? Problema nenhum. E qual o problema também do preceptor parar em algum assunto e falar, poxa, o estudante ele quis se aprofundar um pouco em línguas clássicas, eu não domino, mas qual o problema dele parar e ir lá estudar também? E aí, ele fazendo isso, vai colocar em prática aquilo que eu falei antes, do ensino ser algo mais dialético, e não professoral, e não expositivo. Se o preceptor se colocar nessa posição de também estar aprendendo, a educação vai ser um processo. E aqui uma das partes mais bonitas do texto, na qual ele associa o estudo à alegria e à virtude à leveza, contrariando tendências clássicas quantas vezes nós não ouvimos falar ao longo da nossa trajetória acadêmica, né, que quanto mais você conhece, mais você fica pessimista. Aqui o Montaigne inverte isso. Ó. O mais visível sinal da sabedoria é uma alegria constante. O sábio é sempre sereno. E além disso, ele associa a virtude à leveza. Ela apresenta tão poucas dificuldades, eu estou lendo da quinta de baixo para cima, ela apresenta tão poucas dificuldades que nela são igualmente fortes as crianças e os homens, os simples e os sutis, e faz-se pela moderação e não pela força. Então, a proposta do Montaigne é que para você atingir a virtude, você não vai fazer isso com esforço, com sofrimento, mas o simples fato de você estar consciente que a moderação vai te ajudar a levar esse caminho. Ou seja, não é difícil, depende mais de uma reflexão, de uma atenção, de uma presença. Respeitar as decisões dos aprendizes, mesmo que nefastas. Essa é uma parte irônica da maneira como eu entendo, que assim como Platão, o Montaigne entende que você deve respeitar a tendência de quem você está educando. Se você está ali apresentando com todo o cuidado, com todo o esforço, temas e possibilidades saudáveis ao seu estudante, e ele tem uma propensão a unicamente se interessar por Facebook, por Free Fire, bom, ele vai colher os frutos nocivos dele. Né? Aí, ó o que diz o que ele diz a partir da quarta linha. Não vejo outro remédio senão que o preceptor o estrangule logo, em não havendo testemunhas, ou que o coloque como pasteleiro, ainda que seja filho de duque. Independente da origem do educando, às vezes ele vai ter uma propensão que contraria essa origem dele. Pode ser filho de um duque e ter uma propensão a ser pasteleiro. Pode ser filho de um pasteleiro e ter a propensão em ser um acadêmico. E aí? Você tem que respeitar essa propensão e não forçar, você tem que apresentar. E aqui, mais uma vez, aparece a importância da liberdade na proposta educativa do Montaigne. Focar no que interessa e rápido. Então ele está aqui pensando na formação de um jovem, e aí a partir dos 15, 16 anos, ação. Se o que ele aprendeu até os 15, 16 anos, unindo todo esse cuidado de um preceptor, todo o cuidado de uma família em educar, a partir dos 15, 16 anos é ação, ou seja, você encontrou alguma matéria que te interessa, você pode se aprofundar, mas vivenciar essa matéria. Ele acredita que você consegue a base intelectual até por volta de 15, 16 anos. Depois disso, você pode ir mais para a prática. Não vai ter nada que você não se dedicou até os 15, 16 anos que não tenha sido suficiente para você ter uma boa noção de como se posicionar. Ah lá, ó, a última linha, lá, já na segunda passagem. Ensinam-nos a viver quando passada a vida. E aí a gente fica lá debruçado em conhecimentos teóricos, quando o que interessa depois dessa faixa que ele está colocando, que é a vivência desse conhecimento. Crítica à cultura livresca. Aqui eu tenho que fazer uma outra ponderação, motivado pelo posicionamento de um amigo, e é verdade. Por diferentes momentos no texto,
o que eu entendi como uma crítica livresca, mas a gente também não pode entender isso ao pé da letra. Primeiro, porque o Montaigne, ele literalmente viveu numa torre estudando. Então, a cultura livresca para ele é muito importante. O que eu acho que vale frisar é que a resposta do Montaigne, e inclusive eu concordo bastante com ele, é que não é a cultura livresca que é a única forma de cultura. E a gente vê em debates escolares uma ênfase na leitura. Ok, gente, a leitura é importante, ela faz desenvolver muita coisa, mas ela não é a resposta. Você pode ser uma pessoa muito boa e não ser dada a algumas particularidades da gramática, algumas minúcias literárias, e é importante para a formação? Mas não é a única possibilidade. E aqui, olha só as últimas linhas. Quantos homens de meu tempo tenho visto embrutecidos por uma temerária avidez de ciência? Se você acredita que a sua formação deve ser eminentemente livresca, isso não isenta você de se tornar também uma pessoa grotesca, segundo Montaigne. Observar o mundo. Para o nosso jovem, um gabinete, um jardim, a mesa, a cama, a manhã, a tarde, todas as horas e lugares lhe servirão. Em toda parte estudará, pois, a filosofia, que lhe será a sua principal matéria de estudo. Aqui é importante frisar que não é uma filosofia teórica, é aquela filosofia que eu falei, uma filosofia de você viver melhor no mundo. Filosofia é um termo tão amplo que pode significar sinônimo de ciência, pode significar conhecimento ético, pode significar conhecimento teórico. Aqui ele está entendendo que a filosofia reúne todos os saberes para você viver melhor no mundo. Por falta de um termo melhor, mais amplo, eu diria que seria a ética de viver bem, e não exatamente aquilo que nós entendemos por filosofia. Aí ele fala que para você formar bem uma pessoa, você não tem que se preocupar somente com a parte intelectual, mas também com a parte física. Olha só o que ele diz. Os exercícios e até os jogos, as corridas, a luta, a música, a dança, a caça, a equitação, a esgrima, constituirão boa parte do estudo. Quero que a delicadeza, a civilidade, as boas maneiras se modelem ao mesmo tempo que o espírito, pois não é somente uma alma que se educa, nem somente um corpo, é um homem, a conjugação do corpo e da alma. Ele menciona também o Platão, que coloca isso no diálogo Fedro como a união, o que é o ser humano, é como se fosse uma parelha de cavalos, né? De um lado a parte instintiva, de outro lado a parte mais intelectiva, emocional. Então é isso que ele está falando, a conjugação não somente da alma, mas do corpo e da alma. Eu acho que aqui também vale dizer que tem um educador que viveu um pouco antes de Montaigne, que é o Vittorino da Feltre, um italiano, que propunha esse modelo de educação, uma educação também voltada para o corpo. E o motivo pelo qual Montaigne não menciona o Vittorino da Feltre, talvez a proximidade mesmo, a falta de divulgação, porque como ele foi tão honesto em mencionar que as ideias dele vinham de Quintiliano, de Plutarco, de Platão, por que ele não mencionaria o Vittorino da Feltre? E mais uma vez ele critica as vãs excentricidades. Olha só que engraçado. Já vi, olha, a partir da sexta linha de baixo para cima, já vi quem fugisse do cheiro de maçã mais do que de tiros de acarbuz. E quem se amedrontasse com um rato ou vomitasse à vista de nata. E quem, ao ver revolver em um colchão de pena, sentia náuseas. Segundo o que ele coloca, quando você não censura as vãs excentricidades de uma criança ou de uma pessoa, é como se você estivesse dizendo para ela que tudo bem ela ser assim. E como ele está pensando na educação para a vida, ele acredita que seja importante a gente mostrar para quem a gente está educando que aquilo é uma excentricidade descabida. Noção de ocasião e saber viver. Olha só, ele tem um ensinamento que nós chamaríamos de maquiavélico. A primeira parte, é muito diferente não querer fazer o mal e não saber fazer o mal. Nessa educação proposta, não é somente coisas bonitinhas e singelas, você tem que ensinar o educando a viver, e o que inclui também saber lidar com a dor,
E existe situações que deveríamos fazer o mal? Existe uma guerra, por exemplo, né? E aí você tem que preparar para a vida. Ele menciona também uma passagem que tinha um discípulo do Alexandre que foi convidado pelo Alexandre Imperador para tomar vinho com ele. Aí ele falou: não vou beber vinho. Isso para o Montaigne é um absurdo. Nunca você vai ter a oportunidade de tomar um vinho com o imperador. Aí você vai ficar se prendendo: eu sou bonzinho, eu não ingiro bebida alcoólica. Tem situações que você tem que saber fazer isso. E aqui, mais uma vez, ele coloca que o saber viver está associado ao viver filosófico. E aqui está um pouco repetitivo, que o que ele entende por filosofia é um saber viver, diferente de uma concepção convencional dessa matéria. Essa parte também é importante e aparece diferentes vezes, o uso adequado da linguagem. Até que ponto nós devemos nos preocupar com o uso adequado da linguagem daquele de quem a gente está se importando com a educação. Segundo ele, a pessoa vai saber falar muito bem se ela souber viver bem. Você dá uma educação básica, fundamental, e ensina a pessoa a viver. Isso vai ser o alimento que ela precisa para saber falar bem. E aí nessa parte ele explica que tem aquelas pessoas que parecem muito inteligentes, aí você vai conversar com a pessoa fala assim: não, eu não consigo expressar o que eu estou pensando. Isso para o Montaigne é falso. Se você não consegue expressar o que você está pensando, é porque você não tem claro o que você tem para falar. Sabendo viver, você vai encontrar as palavras adequadas para usar. E mais uma chamada de atenção, olha só o que ele diz: imitar alguém em sua maneira de falar é fácil, qualquer pessoa o faz sem esforço. Mais árdua é a imitação da inteligência e da imaginação. E mais do que nunca, essa reflexão é importante para nós, educadores do século XXI. Eu tenho bastante esse problema de propor atividades. Mais de 80% dos estudantes acreditam que ele vai resolver copiando alguma coisa, copiando algum trecho do Google, e isso é bastante lamentável. E muitas vezes eles dizem, inclusive, que eles têm uma preocupação muito grande e excessiva com a nota, por conta dos pais que exigem as notas. Então acredito, pessoalmente, essa é uma opinião minha, que os pais, como o próprio Montaigne apontou, trazem uma influência nociva para os filhos quando exigem que a aparência de conhecimento apareça no boletim, sem sentar para conversar com a pessoa, sem sentar para conversar com o seu próprio filho, e falar assim: bom, então, mas me explica por que você tirou essa nota máxima. E aí, fazendo isso, a educação da pessoa não vai ser somente de imitação, e não vai ser somente para nota, mas vai ser como o Montaigne está propondo para a vida. Aí ele dá o exemplo da própria vida dele, e não está mencionado aqui, mas até um contexto bastante recente, e acredito que em alguns lugares ainda hoje em dia é muito valorizado o conhecimento de línguas clássicas. E o Montaigne, ele era fluente em latim. E como ele conseguiu isso? Segundo ele, graças à inteligência do pai dele, que ao invés de forçar ele se tornar um latinista daquele jeito convencional, sentando com palmatória, fez de um jeito muito lúdico. As pessoas que conviviam com o Montaigne criança só falavam em latim com ele, e assim ele se tornou muito hábil nessa língua. E nessas passagens, perto da página 92, ele menciona que tinha um intelectual que convivia com ele, que via como era essa criança Montaigne, e a partir do exemplo do Montaigne queria escrever um livro sobre educação, também chamado Da Educação. E tem nessas passagens também um cuidado que o pai do Montaigne tinha em não despertar ele de maneira abrupta, mas com uma música. E aí ele podia, né, fazer com que alguém tocasse música para despertar. E isso trouxe, segundo Montaigne, muitos frutos bons para ele. E aí nessa passagem aqui, ele menciona que o pai dele fez
de proveitoso, de saudável com ele, foi de aguçar a curiosidade dele e de não impor exagerada autoridade sobre ele. E isso, segundo Montaigne, foi o que o pai dele fez de muito bem. E nesses trechos finais, ele também menciona o quanto o teatro pode ser proveitoso na educação. E aí eu diria para o Montaigne, não é só para a educação de uma criança, mas o teatro você reflete sobre a vida. E quando ele menciona, ele faz menção justamente de tragédias. É melhor você vivenciar uma tragédia no teatro do que na vida. Concluindo, aí eu vou ler essa passagem que é o que encerra o texto. Para voltar ao assunto, direi que o melhor é atrair a vontade e a afeição, sem o que se conseguem apenas asnos carregados de livros. Dão-lhes a guardar com chicotadas um saco de ciência, a qual, para que seja de proveito, não basta ter em casa, cabe desposar. Com isso, acredito que ele conjuga aquilo que eu estava falando, que não é exatamente uma crítica à cultura livresca, mas o como usar a cultura livresca de uma maneira significativa. Esse é o Montaigne. Eu não vou precisar fazer muitas ponderações, como está escrito aqui, porque eu já fiz ao longo da apresentação. Essa é uma segunda versão do texto de Montaigne. Eu vou deixar as duas disponíveis para a gente poder comparar. Agradeço pelo interesse e acredito que esse vídeo vai chegar a dois tipos de público. Primeiro, os interessados diretamente no texto desse filósofo, e outros que buscaram uma alternativa para a educação das crianças, e acredito que para esses dois públicos esse vídeo é um esforço honesto em dialogar com Montaigne. Muito obrigado e até a próxima.